Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assista ao nosso programa Evangelho para além dos templos ou dos tempos. Esse programa que é transmitido aqui pela nossa TV Causas da Vida, pelo canal do Monge Marcelo Barros, pelo canal do Frei Gilvander e também pelo canal oficial do Zé Vicente, nosso querido poeta e cantor, que hoje está aqui conosco. Zé, obrigado aqui pela presença. Obrigado a você também, Ana. Gratidão a você que já é companhia fiel desse encontro de cada domingo, que a gente transmite no sábado, final do dia, para que você possa também, em qualquer momento, em qualquer hora do dia, não é? Em qualquer lugar, poder entrar nessa comunhão com a gente. É uma grande alegria estar com vocês. Um grande abraço a você e a toda a equipe. Muito bem. Nesse domingo, né, nós celebramos todos os santos e santas de Deus. Mateus 5, 1, 12. São as bem-aventuranças. Qual o contexto desse evangelho? Bem, Ana, eu, como poeta, olho sempre no ângulo da poesia, né? Então, eu imagino e convido a vocês a fazer como se fosse uma pequena viagem na mente, no coração, e a gente, de repente, se sentir naquela montanha com Jesus. A montanha que na sua frente tem um mar, na Galileia, no norte de Israel, que nesse momento é tão massacrado, tão oprimido, ali naquela terra, naquela área, também dos palestinos, hoje, na faixa de Gaza, mais ao norte. Então, imaginemos esse cenário, pessoal, esse cenário que a gente, desde criança, quando eu fui ouvindo, lendo esse evangelho, eu imaginei aquele alto, como o alto que eu conheci, que é perto da nossa casa, que eles chamam o alto do tio doutor. Era o meu tio Antônio, tio avô, que ele chamava no alto, e de repente a gente olhava embaixo, dava chuva, estava tudo verde. Imaginemos esse cenário, e imaginemos num tempo em que toda a natureza, tudo suspira pela vida, principalmente a natureza, que também sofre as dores e os sofrimentos e carece dessa bendição, dessa bem-aventurança do cuidado. A segunda imagem é aquela multidão sedenta. Qual é o perfil dessa multidão? É a multidão daqueles que não são incluídos nos projetos dos grandes, do império, que explora, que suga, que joga no lixo como qualquer objeto sem serventia. E aí é nesse cenário dos pobres de ontem, de hoje, de sempre, que vem a mensagem de Jesus de Nazaré. E a mensagem vem numa dimensão de que exatamente de autoestima, de dizer, todos esses e todas essas são, sim, os bem-aventurados. E eu nunca esqueci, acho que essa chave de entendimento de amor, do testemunho que eu vivi com o padre Alfredinho, nosso penitente, quando ele criou Irmandade do Servo Sofredor, ele dizia umas frases assim, que eu imagino a bem-aventurança, a bendição de hoje, para hoje. Ele dizia assim, os pobres, meus mestres, pobres são luz do mundo. E fazia isso que o pessoal vivesse na prática, não só do assistencialismo, do cuidado urgente, mas da autoestima para se tornar o pobre mesmo, liberto e seguidor, agente de transformação, protagonista da alegria, da felicidade e da vida. Então, o que eu imagino na entrada desse evangelho. E eu fiz, Ana, como fosse uma leitura livre, poética dessas bem-aventuranças, passei para você, e a gente pode oferecer agora, que tal, para os nossos queridos e queridas que nos acompanham. Sim, vamos fazer isso. Eu estou aqui com o texto que o Zé Vicente escreveu, o nosso poeta, então, uma poesia linda.
e vamos então ler de forma intercalada. Zé Vicente, começa, por favor. Antes de começar, deixa eu saudar, porque é como fosse a proclamação desse evangelho, e que a gente sabe que quando a gente está na comunidade da gente, seja ela de qualquer tradição, a gente aclama essa palavra. E eu lembrei que eu musiquei da irmã Rosana Puga, que está idosa, lá na casa das irmãs idosas, em São Paulo, das Paulinas. E é assim: palavra do meu Senhor, palavra cheia de amor, palavra de conduz, palavra cheia de luz, palavra que me conduz, palavra cheia de luz. Eu vou viver a palavra, é palavra que chegar, palavra cheia de cura, palavra sobre o altar e sobre a nossa vida. Das aventuranças, Zé Vicente. Começa, Zé, por favor. Bendito e amado Jesus, que na montanha ensinou aos discípulos, ao povo, novo caminho indicou, aos pobres, tristes, famintos. Ao reler, eu sempre sinto a luz que Jesus deixou. Jesus falou aos mais pobres: vocês são abençoados. Disse a quem vive a serviço de quem vive abandonado. Quem sofre perseguição por amor aos seus irmãos, por Deus da vida é honrado. Quem é puro e não violento, quem age por compaixão, quem pratica a justiça, humilde de coração, por Jesus é confirmado, pelo divino é cuidado e recebe a bendição. Mateus e Lucas escreveram com suas comunidades esse programa de vida para todas as idades. Quem quer seguir a Jesus na alegria e na cruz, no caminho da verdade. Então, pessoal, a última estrofe, a conclusão é assim: esse evangelho se liga para sempre em qualquer canto, com o testemunho dos mártires. E João conta um encanto. Santos e santas da história erguem a palma da vitória. E Deus enxuga o seu pranto. Essa palma, pessoal, do meu jasmim manga, que eu fui buscar ali, olha que linda, essa folha verde, representando essa palma da vitória e ligando esse texto, Ana, com toda a referência a essa festa que a Igreja Católica celebra no dia desse domingo, que é a festa dos santos e santas. Zé, é sempre muito importante a gente trazer como era naquela época e como é hoje. Muitas vezes era diferente e muitas vezes era igual. No caso aqui, eu quero comentar, a comunidade de Mateus, ela vivia num mundo em que os infortúnios eram considerados vontade de Deus. Como hoje, muitas vezes, a miséria é tratada, por exemplo, como se fosse vontade de Deus. Como se Deus quisesse que as pessoas vivessem miseráveis. Fulano não conseguiu nada na vida porque Deus quis que fosse assim. Deus quis que ele ficasse lá onde ele está. E aí, Deus, encarnado em Jesus, né, enfrentou isso. Diz que não é assim. Na verdade, bem-aventurados, né, são justamente os humildes, não é? Os mais pobres. Como é que deve ser, Zé Vicente, a nossa postura para que a gente também possa enfrentar isso no mundo de hoje, para que a gente possa enfrentar essa ideia equivocada de que a miséria é vontade de Deus? Pois é, quando a gente participa, como há muito tempo, dessa caminhada das comunidades, dos pobres na periferia, dos movimentos populares, então a gente participar com essa abertura de coração, com esse desejo também não só de levar a mensagem, mas de receber permanentemente, fazer essa interação,
Então a gente vai descobrindo que, diante de um mundo que vai repetindo século pelos séculos, esses dois grandes projetos. Um projeto que é um projeto dos que se acham donos da terra, do destino, das pessoas, né? E vão conduzindo as pessoas, fazendo essa separação entre os que têm e os que não têm, e multidões ficam relentas, multidões de espírito. Então a gente percebe que Jesus, naquele momento da montanha, ele traz uma chave importantíssima para ir abrindo a nossa consciência, o nosso coração, que é exatamente de perceber esses multidões como multidões que estão precisando serem vistas com outro olhar, que é o olhar exatamente de dizer, não são coitadinhos, não são, como o Patativa dizia, nordestinos sim, nordestinados não, para dizer, pobres sim, agora condenados à pobreza nunca. Né? Então eu penso que essa chave é eterna, e ela vai congregando, é como se fosse uma grande energia, luz, de entendimento e de opção, que é indicada por Jesus como a proposta, chamada proposta do reinado de Deus em nós e por nós neste mundo. Né? Quando eu fiz a utopia, eu uso aquela frase, reinado do povo, é nesse sentido, onde aquele que não conta passa a se perceber como sim, enxerga, descobre a autoestima, se une e se torna agente, construtor, né, libertador. Então eu acho que nunca é tão atual e instigante esse evangelho das bem-aventuranças, das bendições para todos nós de todos os tempos, né? É isso aí. Todos, como costuma insistir o Papa Francisco. Quando falamos em todos os santos e santas de Deus, não falamos só das pessoas batizadas, dos cristãos, falamos de outras religiões, né? E inclusive também de quem eventualmente não tem religião. Né? O Frei Beto tem insistido muito em todas as entrevistas que ele tem dado que toda experiência de amor é uma experiência de Deus, independentemente da religião ou de não ter religião. E eu sei, Zé Vicente, que você vive na prática esse ecumenismo, esse macroecumenismo, como o Pedro Casaldáliga gostava de dizer. Fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse macroecumenismo vivido na sua prática de vida. Pois eu acho que no caminhar da história, eu tive a graça de viver em espaços da igreja e também da militância popular, no meio estudantil. Quando eu estudei nas escolas, estava sempre nos grupos que no tempo da ditadura chamavam centros cívicos, né, que é o Grêmio Estudantis, e depois a gente participava do teatro com pessoas muito simples fazendo no teatro a proclamação de uma arte conectada com a sua verdade de vida, com a sua experiência concreta de vida e transformando num jeito de comunicação que possa tocar também os outros corações como a gente é tocado. Então eu penso que essa busca humilde que a gente faz, Deus sabe que como dizia o Dom Helder, a gente vai cada dia se redescobrindo uno com esse povo, mas também uno com as tradições todas. O que nos une é o amor, é você olhar para o outro diverso, diferente, para outra igreja, para outra religião, e descobrir que nesses espaços tem sempre as pessoas que estão entrelaçadas por esta palavra da bem-aventurança. Felizes vocês, felizes os que lutam, felizes os que amam, felizes todos e todas e todos que sabem que nessa diversidade nós somos todos filhos e filhas de uma mesma divindade materna, de uma mesma força de amor que nos gera e nos quer assim unidos, respeitando diversidade, a diferença de cada um. Isso é que enriquece, né? Então, também nessa unidade, cada dia eu me descubro incluindo mais todos os seres da natureza, todas as fontes da vida, como tão bem, tão forte e atual nos ensinou Francisco de Assis.
a água, as árvores, os animais, os pássaros, as estrelas, né? O centro da terra, do coração da terra. Nós somos isso. Todas as crias, todos os irmãos. É aí. É isso aí. E existe uma espécie de aliança, o anel de Tucum, que eu estou com ele aqui no meu dedo, você também tem, que o nosso querido monge Marcelo Barros colocou no título da reflexão dele sobre esse domingo. A gente aqui tem como base as reflexões do Marcelo para fazer o programa, né? E ele colocou o título O Anel de Tucum da Santidade Nossa de Cada Dia. Buscar viver isso, não só para quem usa o Anel de Tucum, mas independente de usar ou não, vamos buscar viver isso. E uma vez eu estava lá em São Paulo, e uma irmã religiosa comentou comigo: Zé, que lindo, eu fui numa palestra sobre a Imaculada Conceição. O teólogo que falou, né, disse que sobre essa história da Imaculada. E aí ele disse assim: a parte da dimensão imaculada de Maria, ela está presente em cada criatura. Todos nós temos um toque imaculado, de pureza e de beleza, e a gente nunca pode esquecer disso para poder a gente despertar esse mesmo toque de luz que está em cada ser, em cada pessoa. Deixa eu só situar para vocês que a gente oferece aqui nos nossos canais. Primeiro, nós estamos entrando em novembro, é este mês que o Marcelo celebra os seus 80 anos, né? Sim. Estejam unidos com a gente. E é o mês também de Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência e da Resistência Afro-Brasileira. E eu vou ter a graça, e a gente vai se encontrar em Recife. Eu também vou ter a graça. Fazendo essa ponte, né, Ana? Que é a ponte entre essa graça de ter o Marcelo ao nosso lado, com essa caminhada, e também de fazer a conexão com a Serra da Barriga, com toda essa experiência na Romaria da Terra e das Águas, que vai ser lá no dia 16 e 17 agora de novembro. Nós já estamos. Então eu quero dizer também para vocês que, para concluir essa reflexão, essa partilha nossa de forma poética, eu estava me lembrando hoje de uma música linda do velho Jorge Pereira Lima, que já na glória de Deus, que era lá da Diocese de Propriá, em Sergipe, e que fez também aquela outra música conhecida: Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor padece, acreditar no menor. E eu nunca esqueci de uma música dele, que dizia assim: felizes os pobres reunidos, reis de Deus vão habitar. Eu vi novo céu e nova terra, aonde os que lutam vão morar. Agora escutem na música original desse grupo Tempo das Caminhadas das Comunidades, no disco Canto das Comunidades, número 2. Um grande abraço, Deus seja bendito em todos nós e em todas nós. Um grande abraço, até a próxima, pessoal. Felizes os pobres reunidos, no reino do Pai vão habitar. Eu vi um novo céu e nova terra, aonde os que lutam vão morar. Cristo veio à terra pra todos terem vida, e quem nele crê não se perderá. Passa o céu junto com a terra, mas sua palavra não passará. Felizes os pobres reunidos, no reino do Pai vão habitar. Eu vi um novo céu e nova terra, aonde os que lutam vão morar. Feliz daquele que pede, que implora, que sofre, que chora, que vive cansado. Não desanime, tenha alegria, porque vem o dia de ser consolado. Felizes os pobres reunidos, no reino do Pai vão habitar. Eu vi um novo céu e nova terra, aonde os
sei pra que renome, nobreza, ciência e riqueza, sem amar, sem crer. A vida é um sonho, um véu de fumaça, de repente passa, a gente não vê. Felizes os pobres reunidos, no reino do Pai vão habitar. Eu vi um novo céu e nova terra, aonde os que lutam vão morar. Cristo ainda hoje sofre em nosso meio, porque ele veio oposto ao nobre, pois vemos a sua bem-aventurança encher de esperança o coração do pobre. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador.